Bom, ontem foi a vez do livre-arbítrio, e dada a relevância do assunto, ainda que haja outros temas para finalizar o capítulo 10, eu vou preferir nesse vídeo falar só sobre o livre-arbítrio. Isso não significa que eu vou falar dele isoladamente, ao contrário. O motor de arranque vai ser o painel racional e lógico dos últimos temas do mesmo capítulo, que nesse caso perfaz os 2 últimos vídeos da sequência. Então vamos lá, vinheta estudo. E para eu não ficar repetitivo, mais do que eu já sou, pela força da atrofia cognitiva do senso comum, em que o óbvio precisa ser reiterado frequentemente, eu vou partir do pressuposto de que você, pelo menos, já entendeu a paisagem do raciocínio do capítulo 10 até aqui. Portanto, seguindo a razão lógica, a primeira chave do castelo, aquela que baixa a ponte levadiça para que você passe pelo fosso dos jacarés, é que ao falar de livre-arbítrio, nós estamos falando essencialmente de comportamento. E como o ato mecânico de manejar uma xícara de matcha até executar uma tarefa delicada de uma neurocirurgia demanda um esforço do pensamento, ainda que ele seja um hábito, leia-se nisso uma ação inconsciente, o arbítrio depende da ação mental, depende grosso modo do pensamento. Visto de um outro ângulo, o corpo não delibera por si só, sendo a força precursora da ação o estímulo neuronal. É evidente que, guardadas as devidas proporções da ação mecânica por reflexo neurológico, do tipo bater um martelinho no tendão do joelho e a perna mexer involuntariamente, a cinesiologia, de um modo geral, depende da psicomotricidade. Entendido que o exercício da conduta depende da mente em primeiro plano, podemos ir adiante. Não fisicamente, só cognitivamente mesmo. Pode ficar aí parado onde você está. Muito bem. Grosso modo, o livre-arbítrio é a capacidade do ser de deliberar, de escolher suas próprias ações de forma independente, sem ser coagido por causas anteriores ou forças externas. Ok. A definição é bem legal, mas se você não só assistiu, mas entendeu os últimos 2 vídeos postados, vou deixar inclusive aqui o card, você vê uma falha evidente na definição, que é a ilusão de que você pode agir ou decidir em função de uma escolha ontogênica, ou seja, sem interferência do meio e aquilo que o meio forjou em sua mente ao longo de suas experiências de vida. Só uma criatura extremamente ingênua acredita que ela tem uma espécie de autossuficiência e autodomínio mental sobre seus pensamentos e valores. Eu já expliquei que não funciona assim. Isso é objeto exaustivo de estudo tanto na filosofia como nas ciências sociológica, psicológica e antropológicas. Não é minha opinião, é isso que eu estou dizendo. A verdade é que, mais das vezes, você não só não pensa como é pensado. Tem um livro, inclusive, de Alice, que eu falo exatamente sobre isso. Chama Autoesquecimento. E eu vou deixar o link de venda aqui na descrição. Fica aí minha sugestão de leitura. Voltando do marketing, antes de falarmos de livre-arbítrio, primeiro precisa ficar claro que a ação é produto final da intenção. E aquilo que é parte de você, do que você acha crer, tem bases e raízes em uma série de experiências, conhecimentos e valores que não dependem de você, mas que foram impressos no seu ethos desde o momento em que você estava na barriga de sua mãe. A isso nós chamamos, muito equivocadamente, de educação e cultura. Falo que é um batismo equivocado porque educação é o ato ou exercício de guiar o ser para que dele eduza, por isso a educação, suas capacidades e potencialidades ontogênicas. A lá para a ideia grega. Mas isso para a mente desagregada e desordenada do símio sapiens comum está fora de alcance, tanto com relação ao docente quanto ao discente. Em outras palavras, é mais do que surreal, esse mundo de provas e expiações, cogitar a possibilidade de implantar esse modelo operacional de capelinos atlântidos, quanto mais implementar esse protótipo. Isso sem falar que, sendo a cultura um produto da inteligência humana, está cada vez mais difícil dizer que aquilo que é fruto do meio contemporâneo possa ser classificado nesse quilate. Dito isso, eu posso dizer com seu aval que a lógica da causalidade, ou seja, da causa e efeito da ação, ela segue a sequência de pensamento, ideia, valores, ética e comportamento. Ampliando para explicar, o pensamento gera a ideia constrói os valores definem a ética, seja ela ontológica ou filológica,
E a ética, o ethos, determina o comportamento, o modus operandi do ser. Nesse ponto, você percebe a importância de, antes de tecer qualquer comentário sobre o tal do livre-arbítrio, primeiro é crucial entender o que forma o pensamento na mente. Como o pensamento constrói as ideias sobre o mundo, as chamadas ideologias, como essas ideias forjam os valores do caráter como característica da psique do indivíduo, e como esses valores estruturam a ética, seja ela individual ou coletiva, e, tal qual, determinam o comportamento, seja ele individual ou coletivo. Em nenhum momento você deve considerar essa logística sem antes ponderar sobre os efeitos dela na prática. Porque, introdução do princípio do pensamento lógico, que repito e reitero constantemente com o fim de tônus, uma premissa errada gera um resultado errado. Na prática, isso significa que se o pensamento é disruptivo, desagregado e desordenado à harmonia funcional da vida, seja ela individual ou coletiva, significa que o pensamento é errado. E sim, tem certo e tem errado. E o que confere ao pensamento e ao comportamento a classificação de correto é, e eu já falei sobre isso, o quão o pensamento ou a ação dilui a curto, a médio e a longo prazo os efeitos deletérios de sua expressão. O certo não é uma questão de democracia, do tipo, o correto é o que está consoante com a opinião da maioria. É evidente que não. Uma opinião dada por 10 idiotas continua sendo uma opinião idiota, ainda que só haja um são que discorde. Na síntese disso, ideologia e aritmética não se misturam. Eu expliquei isso porque, somando os temas da liberdade de consciência e da liberdade de pensamento, diz nas perguntas 838 e 839 sobre a falta de caridade em respeitar as crenças e atentar sobre esse mandamento da liberdade de pensar, juntando ambas, abre aspas, toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal, e é falta de caridade atentar contra a liberdade de pensamento. Então, ponto por ponto de esclarecimento. Primeiro, a crença é respeitável na mesma medida e proporção em que ela seja condizente e consoante com a prática do bem. Mas não se engane, esse bem do qual eles falam não é da boa intenção. Inclusive o ditado popular diz, de boas intenções aí você completa. E por que não é da intenção que eles falam? Porque a intenção quem julga é Deus. A nós cabe julgar a ação ou seu efeito. Exemplo, roubou porque estava com fome. O que moveu a intenção é compreensível, que seria a fome. Nós julgamos, que é o resultado da ação, subtrair do alheio o que não lhe pertence. E isso é condenável, não pode. Isso é assunto do Código Penal. Não fosse isso, dada a magnitude do talento de vigarice e picaretagem do brasileiro, nós estaríamos na selvageria, mais do que já estamos. E nesse caso a barbárie é inegociável. Goste você ou não, ache você injustiça social ou não, roubar continua sendo errado. A intenção, como eu falei, não nos cabe julgar, condenar e punir, mas a ação, sim. Segundo, os espíritos dizem que é falta de caridade atentar contra a liberdade de pensamento, mas eles não dizem que é falta de caridade atentar contra a liberdade de ação. Em outras palavras, você, teoricamente, é livre para pensar no que quiser, mas não é livre para dizer ou agir como bem entender. O nome disso é falta de educação. É aquela história da semeadura é livre, leia-se nisso pensar sobre, mas a colheita é obrigatória, ou seja, as consequências decorrentes do pensamento e da ação. Sendo assim, quando falamos de livre-arbítrio, o nível é outro. O assunto muda de polo de liberdade. Sai do imperativo hipotético, com natureza condicional, e vai para o imperativo categórico, com natureza incondicional, ou seja, valor absoluto. E se o molde do pensamento é respeitar e aceitar qualquer coisa, tendo isso como um fim uma ação verbal ou motora, os espíritos respondem na 847 sobre a aberração das faculdades e o livre-arbítrio. Abre aspas, já não é senhor do pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por causa qualquer, e, desde então, já não tem liberdade. Fecha aspas. Não trato e nem faço alusão sobre o pensamento como epifenômeno sociocultural, como havia dito.
Nesse caso, a interpretação sugere que o livre-arbítrio é cerceado do ser em casos de cretinice, idiotia e imbecilidade. E explicando que você provavelmente tomou por insulto e ofensa, cretinice é uma condição de atraso severo no desenvolvimento físico e mental de um indivíduo, por condições clínicas. E no popular, usado para descrever sobre tolices e atitudes sem inteligência. E idiota, como um indivíduo que resume a realidade ao seu delírio e fantasia egóica. Prefixo id, determinando aquilo que é do próprio ser, tipo identidade, idiosincrasia, e iota, como a última parte de alguma coisa, até o último iota, nos termos bíblicos. E imbecil, prefixo in, sugerindo a ausência de alguma coisa, negação de algo, o mesmo que impróprio, imprudente, impermanente, impossível, impermeável, e báculo, que é o cajado do pastor, referenciando o símbolo da guia do rebanho. Por isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque você já tem uma guia, você já tem uma referência, já tem um parâmetro, ou seja, você tem noção de ordem. Então, um imbecil é um indivíduo que não reconhece um referencial, ele não reconhece aquilo que o guia, que o move. Se os argumentos não se viram até aqui, eu lhe peço a consideração da própria literatura espírita. Falando na liberdade de pensar e de agir, quando você lê sobre a erraticidade de colônias espirituais, você vê liberdade total na conduta e no pensamento? O que acontece com André Luiz quando foi visitar a família pela primeira vez, após o desencarne dele e ele se deparou com a mulher casada com outro homem? E quando na crosta ele e o mentor dele encontraram um trabalhador engalfinhado ali com 2 sucubos? Qual foi a atitude do mentor? Eu só estou lhe mostrando que esses assuntos não são tão simples nos moldes do temos que ter paciência e cada um aprende no seu tempo. Isso serve para um indivíduo. Quando se trata do coletivo, a ideia de liberdade de pensamento e livre-arbítrio não cola. Eu só estou fazendo essa distinção em caixa alta e negrito porque, ao avaliar o espectro do lato sensu, está havendo uma certa confusão na aplicabilidade dos princípios. Nem tudo que vale para o indivíduo vale para o coletivo, e vice-versa. Nesse ponto, injetando a inteligência como fator de cálculo na equação de tudo isso que eu disse até aqui, é necessário intervir, e muito cuidado com o que eu vou dizer, na liberdade do pensamento irrestrito como se fosse direito inerente falar e agir como bem entender. Lembrem que a premissa da conduta é o pensar. E liberdade é como confiança, ganha quem é digno. Se aquilo que você pensa lhe conduz a uma conduta desordenada e desagregada, onde a sua ação causa mais ônus do que bônus, é algo a se pensar até onde seu livre-arbítrio é tão livre quanto você acha que deveria ser. Isso vale para você, assim como para qualquer alma que você imagine nesse mundo de provas e expiações. E o mesmo perfil da resposta 849, quando fala da embriaguez como justificativa e excusa as aberrações das faculdades intelectuais, serve como decalque do assunto. Abre aspas. Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma falta, comete 2. Fecha aspas. Assim como o espírita, que se contenta na consolação infantil de suas carências afetivas ou vive na adoração meramente mimética de personagens que reflitam só boas sensações, um bêbado busca o álcool e um pervertido procura na promiscuidade os mesmos propósitos de satisfação, o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. E ainda que não pareça ter conexão no assunto, porque há, eu lhe pergunto, o que pensar do espírita que deixou de ser espírita para ser apenas um religioso de atitudes impensadas?